onde surgiu o Juari? De onde surgiu? Onde você nasceu? Qual a sua história de vida antes de se tornar aquele rapaz que teve a pretensão e foi galgar o seu espaço no dia a dia? A minha história se divide em 3 partes, então. A primeira, a minha infância, lá onde eu nasci, em Éden, São João de Meriti, antiga Baixada Fluminense. Então você nasceu no Rio? Nasci no Rio. Lá eu comecei no colégio Fluminense a jogar futebol de salão na época, que hoje é futsal, né? Da nossa época era futebol de salão. Ali eu passei a jogar futebol de salão e futebol de campo no Éden, jogava o campo no Éden e no Fluminense futebol de salão. Dali me levou com 11 anos, 12 anos, pro Pavonense. Pavonense? Através do seu Nelson Teixeira, o seu Antônio Sendas. Eles me levaram pra lá. E lá que nasceu já uma amizade. Eu conheci João Paulo, Batata, João Paulo, Babá, que jogavam junto com o Lazinho. João Paulo... Também, nós mesmo fomos criados praticamente todo mundo ali. Então ali no Pavonense é onde nós começamos. E dali, aí vem aquela fase, aquela etapa que marcou muito a minha vida. Que do Pavonense, onde eu vivi até os 13 anos, os melhores períodos da minha infância como jogador. Você chegou a disputar algum campeonato lá pelo Pavonense? Eu fui campeão carioca de dente de leite. Ainda fiz gol na final contra o Fluminense, em 1970. Então, aquilo me levou até a receber um convite para ir pro Fluminense, fazer um período de experiência no Fluminense, onde eu fiquei mais ou menos aí uns 3 meses. E ali nasceu uma frustração muito grande dentro de mim. Porque eu estava treinando no Fluminense e o dia que não deixaram eu entrar para treinar pelo portão principal, onde nós éramos acostumados a entrar, eu nunca mais voltei. Aí eu parei com o futebol, abandonei. Falei, não quero mais mexer com futebol, não. Vou estudar, vou virar advogado. Que era o sonho da minha mãe. Mas aí Deus tinha um plano na minha vida. E quando Deus tem um plano, não adianta a gente querer correr dele. O meu pai, sem comentar nada, sem falar nada para ninguém em casa, nem para minha mãe, nem para mim, nem para ninguém. Ele estava conversando, recebeu um convite do Babá, recebeu um convite do seu falecido Olavo, que era o treinador do Infanto Juvenil do Santos, na época. Perguntou pro Babá, tem alguém lá no teu pedaço que nem você assim que pode vir? Desculpa, ele falou, ô, seu Olavo, lá tem um neguinho lá, um tal de Juari lá, que falam muito bem dele, o senhor quer dar uma olhada? Ele falou, traz. Aí os pais do Babá, conversando com meu pai, acertaram para mim vir fazer um período de teste no Santos. E o meu pai, cara, ele me enganou, sabe, Sidão? Me enganou mesmo. Me falaram que ele chegou, trouxe você aí, depois não falou nada para você. Nada. Sidão, ele falou para mim assim, ó, nós vamos até Volta Redonda, que é ali pertinho de Éden, e dá 1h30 de ônibus. Mas, pai, mas fazer o que lá? Não, tu vai comigo que eu tô trabalhando, que na época ele trabalhava de vendedor, de mascate, né? Além disso, além de ser funcionário da Câmara Municipal, onde ele cuidava do elevador. Aí ele falou assim, nós vamos até Volta Redonda. E falou pra minha mãe. Aí minha mãe falou, mas tu vai levar o menino pra quê? Não, ele precisa aprender a trabalhar. Já tá na idade, já tá com seus 14 anos, precisa aprender. Falou, tá, tudo bem. Volta Redonda. Sim, eu me preparei pra Volta Redonda. Só que, pra tu ver como eu não era na época, não tinha visão de nada, eu não me toquei. Que ele virou pra mim e falou assim, cadê aquela chuteira que você usava? Olha, tá guardada aí, pai. Não quero mexer com isso aí mais, não. Falou, pega ela. Leva ela contigo. Quem sabe a gente não... Eu sempre fui fã do meu pai. Eu não consegui jogar metade da bola que meu pai jogou. Meu pai jogou muita bola. Só que naquela época, entre mais cerveja e outro, uns amigos e algumas coisas erradas, ele não seguiu a carreira. E eu falei, poxa, meu pai, levar chuteiro, jogar com meu pai, que orgulho. Eu acordei... Nada dizia, foi assim... Nada. Aí veio parar na Vila Belmiro. Não, quando eu acordei, eu peguei o ônibus no Rio, na estação do Rio, lá na rodoviária. Eu fui acordar aqui na Estação da Luz, na época, em São Paulo. Falei, vocês vieram de ônibus? De ônibus. Falei, pai, o que estamos fazendo aqui? Isso aqui não é Volta Redonda. Ele falou, não, estamos em São Paulo. O que vai fazer aqui em São Paulo? Você falou pra mãe que a gente ia pra Volta Redonda. Eu falei, eu mudei de ideia no caminho. Nós vamos... Mas não acabou a viagem ainda não. Eu falei, como não acabou? Fica quieto. Aí pegamos o ônibus e fomos pra Santos. Descemos em Santos. E eu com a fome, Sidão, não comia desde o outro dia à noite, cara. Uma fome de matava um. Aí ele me deixou lá embaixo, ele subiu lá no 2º andar, foi conversar com o seu falecido Gaia, que era o responsável do setor juvenil na época. Ele foi lá conversando com o falecido Gaia, e falou, aí ele desceu e falou assim pra mim, Juari,
Porque lá em casa ninguém me chama de Juari. Todos me chamavam de Ari. Ô, Ari, nós vamos ali, eu vou te deixar aqui que você vai comer aqui. Eu falei com o seu Gás autorizou você a almoçar aqui. Então eu vou te levar lá, você almoça. Quando você acabar, tu desce e me espera aqui. Ali em frente à bilheteria, até aquele poste até hoje, né? E do outro lado tinha uma padaria. Do lado de lá. Eu vou ali na padaria comprar um maço de cigarro, tomar um café e tudo bem. Eu falei, então tá. Aí eu subi pra almoçar. O Otávio que me recebeu, seu falecido Flora. 2 pessoas sensacionais. O Otávio olhou pra mim, Gaguinho, né? Que você quer, neguinho? Eu não sei, mandaram eu vir comer aqui. Aí me deram aquele bandejão, mano. Aquele bandejão. Pô, Sidão, sentei o pau. Ah, comi pra caramba, irmão. Ah, mandei repetir até. Pode repetir, seu Flávio? Pode, eu repeti. Falei, agora. E desci. Desci e sentei. Nem imaginava a trama que estava sendo feita aí. Que estava organizada já nas minhas costas. Teu pai já havia combinado tudo. Tudo tá? com o seu Gaio, eu não tô sabendo, Sidão. Aí eu sentei e fiquei ali no poste esperando. Aí, pô, ele foi comer o meu lanche, tá chegando. E nisso, nada. Uns 40 minutos depois veio o seu Gaia. O seu Gaia sai da sala dele, desce pra ir que ele morava ali perto, ele ia almoçar em casa. Aí ele olha pra mim e fala assim, ô neguinho, o que você tá fazendo aí? Eu tô esperando meu pai. Teu pai? É, meu pai. Ele falou, mandou esperar ele aqui, seu Gaia. Falou, você tá maluco, rapaz? Pode subir, você vai ficar alojado aí. Falei, alojado aonde? Aí? Mas meu pai, teu pai essa hora? Já tá no ônibus de São Paulo pro Rio de Janeiro. Já era, tu vai ficar aqui com a gente. Eu falei, não, senhor, vou ficar não. Vou embora. Mas embora como? Não tinha um dia, não tinha um centavo no bolso. Não tinha nada, então eu tive que subir, só fiquei com a malinha e subi. Aí o Otávio me viu lá. Mas nessa preparação toda, você trouxe roupa, trouxe a malinha? Não, eu trouxe a malinha, Sidão. Ah, trouxe? Trouxe a malinha porque a gente ia do ficar em Volta Redonda. Ah, teu pai já tinha tramado tudo certinho, leva roupa. Leva uma roupa que a gente vai ficar em Volta Redonda. A gente não vai voltar amanhã, a gente vai voltar só depois da manhã. Falei, então tá, vou levar mais uma camisa, vou levar mais uma bermuda, que nem calça comprida eu tinha muito, só tinha uma. Só uma calça jeans. Falei, vou levar a calça, uma bermuda, um chinelo lá e a chuteira. Só que só fui voltar. Isso era em abril. Em abril. Eu só fui voltar em casa em junho. Quando eu completei 15 anos. E aí, com toda essa questão toda, eu vou embora, não vou embora, teu pai já foi. Aí caiu na tua ficha que eu não vou ficar. Não, a ficha não caiu, não. Não? Eu queria ir embora. Eu queria ir embora de qualquer jeito, eu não queria ficar. Eu queria ir embora, eu chorava. Eu chorei, sem exagero, eu chorei uns 30 dias. Queria ir embora, à noite. Muita saudade da minha mãe, que eu nunca tinha saído de perto da minha mãe. O máximo que eu saía da minha mãe é da minha casa para casa dos meus avós. Mas era tudo no mesmo terreno. Então eu não tinha como sair. As casas da minha avó dava para uma rua e a nossa casa dava para outra rua. Mas só que o terreno era o mesmo terreno. E como se contornou tudo isso aí, Juarez? Esse choro teu, essa saudade de casa, o pessoal do Santos, qual foi o apoio que o pessoal do Santos deu naquela oportunidade para fazer com que você realmente ficasse bem, se conformasse em ficar? Não, eu tive mesmo um cara sensacional, o seu Olavo. O Olavo. O seu Olavo com uma semana não, 3 dias de treino. Ele me chamou e falou assim, ô Jori, qual é o telefone da tua casa? Que a gente não tinha celular. Qual é o telefone do teu pai? Meu pai, lá de casa. E eu dei um número. Dei um número pra ele. Falou, porque você vai mandar ele vir me buscar? Eu falei, não, eu vou falar com ele outra coisa. Eu preciso que ele mande a transferência escolar tua. Por que minha transferência escolar? Você vai começar a estudar. Meu Deus, mas isso lá, eu quero ir embora. Eu falei, não, você vai começar a estudar, tu vai ficar aqui, tu vai embora mais daqui não. Aí eu comecei a chorar mesmo, aí é que eu fiquei mais desesperado. Mas um belo dia, Sidão, aconteceu uma coisa, que Deus é Deus, ele prepara as coisas de uma forma extraordinária. Eu tava chorando de madrugada, devia ser 1h, 1h30 da manhã, chorando mesmo, acordei chorando, com muita saudade da minha mãe. Eu era companheiro de quarto do Tiãozinho. Eu vou dizer pra você, o Tiãozinho, muito pouca gente lembra do Tiãozinho. O Tiãozinho, ele jogou Juvenil A, Juvenil B, não, BA, chegou a jogar no profissional, jogou na Portuguesa, acho que jogou aqui no Santo André, e era um dos... Foi, na época, o meu farol, porque ele era um centroavante extraordinário, rápido, batia bem com as 2 pernas, saltava bem. Então, depois eu fui me modelar nele, porque se ele não se machuca, talvez eu não tivesse tido a oportunidade. E depois do Cláudio Adão, era ele. Aí o Cláudio se machucou, ele começou devagarinho, tudo isso. Então, ele era meu companheiro de quarto. Ele acordou com meu choro, falou, o que tá acontecendo, Jori?
Falei, não, tio, eu quero ir embora. Eu amanhã vou lá falar com o seu Gaia pra mim ir embora. Falei, você tá louco, rapaz? Não, eu quero ir embora. Falei, peraí. Aí ele desceu do boliche, botou um chinelo, me pegou e falou assim, vamos ali. Eu falei, aonde? Vamos ali. Onde nós morávamos, embaixo da arquibancada, tinha uma porta. E essa porta dava acesso ao vestiário do amador, onde a gente trocava. Então a gente descia, entrava no vestiário, ou subia para ir ver o jogo lá de cima da arquibancada. Ela dava acesso. E nós sentamos no último degrau da arquibancada. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você vê? Eu falei, pô, Vila Belmiro escura, tu não vê nada, né? Porque a gente morava lá no Gol do Fundo, em cima do Gol do Fundo. Eu falei, eu não vejo nada. Eu fecha os olhos, imagina. Imagina, para pensar. Isso aqui é Vila Belmiro. É Santos Futebol Clube, o clube do Pelé. Para pensar, você hoje é jogador do Infanto Juvenil do Santos. O que você quer da vida? Voltar pro Rio, onde tu não vai ter perspectiva de vida nenhuma. E tu sabe bem o que acontece lá, o que tem pra você lá. Como é que você mesmo falou pra mim no outro dia que uma das maiores tristezas que você tem nesses teus 15 anos, 14 anos, é tua mãe ter chegado em casa com o rosto todo queimado, porque ele era empregada doméstica, e a panela de pressão ter explodido no rosto dela. Então você disse que gostaria de dar uma vida melhor para ela. Tu acha que tu tem condições de dar uma vida melhor para ela? Aqui ou fora daqui? Voltando pro Rio de Ou voltando Janeiro, pro Rio de Janeiro. atrás de aventura. Ou ficando aqui, que hoje tu é jogador do Santos. Vai depender só de você trocar a porta do vestiário. Senão ali foi uma... Ali caiu a ficha. Ali, aquela hora, 1h e pouca da manhã caiu a ficha. Falei, pô, é mesmo, é verdade. Foi um tranco. Foi o tranco. Falei, pô, aqui eu tô... Mal que vá, eu posso sair daqui para ser emprestado para outro clube. Eu tenho condições de ajudar meus pais. Se eu voltar para trás, talvez... Para tu entender, na época do Pavunense, foi uma época tão boa, só voltando um pouquinho atrás, que eu ganhei uma bolsa de estudo da faculdade da Gama Filho, onde eu poderia fazer todos os estudos até a faculdade. Mas o negócio era jogar futebol, eu gostava de jogar futebol. Então, para mim, para Gama Filho, era difícil. Por quê? Para mim, sair de Éden, para ir até Gama Filho estudar, não dava. Condição financeira não tinha. Então, eu fiquei com a bolsa encostada, quer dizer, eu não iria estudar. E quando ele me falou isso, a ficha caiu. A ficha caiu, aí dali... Você começou a ter ânimo, dali começou eu a se animar. a me animar. Aí aconteceu, sem querer, um dia, acabei encontrando, né, a Fera, o maior de todos, assim, sem querer. Quando tu olha pra ele e vê ele passar assim, a perna tremia, né? Tremeu, bateu o joelho no joelho. Ele não era alto, né? Mas forte, aquela estrutura dele, né? E aquele vozeirão. E aí, moleque? Pronto, quando ele falou, e aí, moleque? Eu falei, morri. Aí eu falei, pô, esse é o cara. Se o cara tá aqui, eu vou ter que ir. E daí foi... Então, acho que é ali mesmo, nesse dia. Não é que eu me conscientizei que eu podia ser o jogador que eu fui, mas eu me conscientizei que eu poderia ter uma carreira no futebol. Poderia alcançar alguma coisa em virtude daquilo que Deus já tinha proporcionado na sua vida. Até aquele momento. Que dali pra frente ia depender, claro, primeiramente de Deus e depois de mim, do meu esforço. E te digo, Sidão, não foi fácil. Não foi fácil. E aí, nesse período todo aqui, você chegou a falar com seus pais? Como é que foi essa conversa? Você chegou... Eu com meus pais, Sidão, tinha um orelhão ali perto da padaria. Em frente à vila. Em frente à vila do lado. Então, o que eu fazia? Dinheiro, eu ganhava R$100 por mês. R$100. E mandava para casa 60 para minha mãe e ficava com 40. Dos 40 eu comprava pasta de dente, sabonete e ficha de orelhão. Então, à noite, que a gente podia ficar... A gente estudava de manhã, depois eu passei a estudar à noite. A gente podia ficar ali até 9 horas, 9h30, a gente podia ficar sentado ali em frente. Mas dava 10 horas, tinha que subir para o alojamento, não tinha como. Se nós trancava até a porta, tu ficava na rua, não tinha jeito. Era disciplina total. Era total, não tinha jeito. Aí o que eu fazia? Eu comprei as fichas, que não tinha nem cartão na época, era ficha, né? Depois é que veio o cartão. A gente botei e ia conversando com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. E matando um pouco da saudade. E minha mãe, inteligentemente, no momento em que ela falou pro meu pai, que ela brigou com meu pai. Brigaram feio. Falou, tu vai voltar agora lá e vai buscar meu filho. Traz meu filho de volta, ele não vai ficar lá. Meu pai falou, tá louco, vai ficar aqui fazendo o quê? Deixa o menino lá, se não der certo ele volta daqui a uma semana, daqui a 15 dias ele tá de volta. Pode ficar tranquila. Falou, não, eu quero meu filho. E ela inteligentemente... Ela percebeu, como mãe,
me conhecia, então ela me estimulava. Ela veio dela falar alguma coisa de saudade. Negativo? Não, ela, pô, filho, mas aí pega firme, filho, estuda, e tu tá bem aí. Como é que é a cidade? A cidade é bonita. Quem sabe um dia eu não vou pra aí ficar contigo. Então aquilo ia me dando mais estímulo. Isso já é praticamente uma coisa mandada por Deus. Parece que as coisas acontecem naturalmente, contra gosto. Aconteceu contra gosto dela, sem ela saber também. E depois ela caiu também no... Acho que Deus mandou na consciência dela, fazer, vamos procurar incentivar. Incentivar, né? Porque se ela falasse pra mim alguma coisa negativa, eu arrumava uma confusão. E viria embora. Vinha embora, arrumava uma coisa embora. Mas aí, Deus colocou as pessoas certas no meu caminho. O seu Olavo dentro de campo, que começou a me cobrar muito e me ensinar muita coisa, que eu com o seu Olavo jogava de meia direita. No Infanto Juvenil, no Juvenil B eu jogava de meia direita. Ele foi me corrigindo os defeitos, e eu fui aprendendo, porque quando o profissional treinava, normalmente à tarde, a gente estava ali, então eu sentava lá na arquibancada para ver os caras treinar. Eu ficava vendo os caras treinando, Léo, Clodoaldo, Turcão, eu vi esses caras tudo, Marçal, eu vi esses caras treinando, Wilson Campos, Cleiton, todos esses caras estavam vendo treinar. Aí a gente olhava. O Pelé? O Pelé, quando o Pelé estava lá, o Pelé era o concurso, né? O Pelé era coisa extraordinária. O Pelé, quando ele estava em Santos, que ele ia treinar na Vila, eu sentava na arquibancada meia hora antes. Porque ele sempre chegava cedo, né? Chegava cedo. E eu ficava lá olhando, então eu fui aprendendo. E dali é que a coisa foi. E nasceu uma coisa. Em tudo isso foi nascendo um amor muito grande pelo Santos. Porque eu já gostava do Santos. Que ano foi isso? Você lembra, Sônia? Em 75. 1975. Eu gostava do Santos, porque eu ia pro cinema no Rio, na época, quando eu ia pro cinema, nem sempre, mas quando tinha um trocadinho que a gente ia pra feira, vendia uma laranja, sobrava, a gente ia pro cinema. Eu só ia pro cinema pra ver o Canal 100. Começava o Canal 100, e o Canal 100 passava muito jogo de São Paulo, e principalmente do Santos. Era Santos e Flamengo, Botafogo, aquela coisa, e passava os jogos de Santos. E eu achava lindo, cara. Achava a coisa mais linda do mundo. Ver aquele time de branco e aqueles caras de cor, que a maioria era tudo... Quando eles entravam, dava um brilho nos meus olhos, eu falei, pô, que coisa linda, hein, irmão? Aí foi aumentando. Aí foi pegando esse gosto. Foi pegando gosto, já gostava de lá, foi pegando a simpatia. Hoje virei, não, sou santista. De carteirinha. De carteirinha.